Conversa de Política, com Bernardo Melo Franco. Muito bom dia para você, Bernardo Melo Franco. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Quanto tempo? Bom dia, ouvintes da CBN. Voltei, Bernardo. Bom dia para você. Bernardo, vamos lá. Temos hoje a sabatina do Zanin no Senado, primeiro na comissão, depois no plenário. E com todos os senadores que se conversa, mesmo aqueles que votaram contra a indicação dele, todos dizem que ele vai passar e vai passar com uma margem até considerável. Quer dizer, o que o Zanin construiu aí ao longo desse tempo para conseguir esse apoio todo lá no Senado? Olha, Milton, são várias as explicações para isso. A mais breve delas é que o Senado nunca recusa um nome encaminhado pelo presidente da República para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A última vez em que isso aconteceu foi em 1894, no governo do presidente Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, ali no comecinho da República. Então, faz bastante tempo que o Senado não recusa ninguém e não havia motivos para ser diferente dessa vez. O Zanin, além disso, ele tem se dedicado bastante a esse trabalho ali de formiguinha, de bater na porta dos gabinetes, reunir-se com os senadores, conversar bastante, ouvir muitas perguntas. Então, na prática, o que a gente vai ver hoje é apenas o final de um processo que já começou nos últimos 2 meses, que é desse beija-mão nos corredores do Senado. Ou seja, a sabatina de verdade, aquela que importa, ela já foi realizada nos gabinetes dos senadores, em almoços e jantares em Brasília. O Cristiano Zanin é advogado particular do presidente Lula e esse é o ponto que suscita as maiores críticas à indicação dele, porque muita gente entende que ela violaria o princípio da impessoalidade que está na Constituição. Ou seja, o presidente Lula escolheu alguém das suas relações pessoais e, de certa forma, está retribuindo com a indicação ao Supremo os serviços que o Zanin prestou a ele como seu advogado particular, especialmente durante a Operação Lava Jato. Mas o fato é que o perfil desse advogado, que é um advogado jovem, ele tem agradado a muitos senadores, inclusive na oposição, por algumas razões. Uma delas, que ele está sendo visto como alguém de perfil garantista, ou seja, por ter sido advogado por tanto tempo, ele vai estar muito atento aos direitos dos réus e não necessariamente tão simpático às teses das acusações. E por que isso é importante? Porque todos os senadores, Milton e Cássia, são clientes em potencial do Supremo Tribunal Federal. Eles têm foro privilegiado e, se eles enfrentarem processos criminais, eles serão julgados pelos 11 ministros do Supremo, entre eles o próprio Zanin. O que também explica, claro, o fato de todos os senadores quererem ficar bem com esses ministros. Quer dizer, ninguém quer comprar uma briga com um juiz que pode vir a julgá-lo no futuro, e isso certamente vai influenciar no tom dessa sabatina que a gente acompanha mais tarde no Senado. Certamente isso vai acontecer sim, Bernardo. Agora, pensando nessa sabatina, né, mesmo considerando o fato de, como você salientou logo no comecinho aqui da nossa conversa, ser praticamente impossível, né, que de alguma maneira ele seja vetado, existe expectativa de que alguns momentos desses questionamentos, dessas perguntas, possam ser mais desafiantes para ele, por exemplo, numa interação dele com o senador Sérgio Moro? Olha, Cássia, esse é certamente o momento mais aguardado da sabatina de hoje, até pelo histórico dos dois. Quem acompanhou os processos da Lava Jato, especialmente os processos que envolviam o presidente Lula, certamente vai se lembrar dos embates entre o Cristiano Zanin e o Sérgio Moro, um na condição de advogado, outro na condição de juiz. O Zanin muitas vezes questionou a parcialidade do Moro, disse ali que ele estava se portando como um aliado da acusação e não como um juiz imparcial. Em alguns momentos o Moro foi ríspido com ele, inclusive cortando a voz, né, dizendo que o advogado não poderia mais se manifestar, censurando algumas reclamações que o Zanin vinha fazendo. Naquele momento, o advogado estava bastante isolado. As teses que ele falava, que ele expunha ali nas audiências em Curitiba, elas não tinham aderência nos tribunais superiores.
e acabou ao longo do tempo que as teses dele prevaleceram, ou seja, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Moro foi parcial nos julgamentos que envolviam o presidente Lula e anulou essas sentenças, portanto, uma grande vitória jurídica do Zanin. Isso quer dizer que o Zanin é um advogado, enfim, acima de qualquer crítica e que ele conseguiu, pela base do convencimento, mostrar que o Moro era um juiz parcial? Não necessariamente, Cássia. Mudou muito o clima do país nesse período e, claro, vieram as revelações da chamada Vaza Jato, com a divulgação daqueles diálogos indecorosos, pelo menos impróprios, entre o juiz Moro e os procuradores da República. Então, claro que isso contribuiu muito para a mudança de ventos no Supremo Tribunal Federal e o Zanin acabou se beneficiando disso. Enfim, de uma forma ou de outra, ele se mostrou um advogado bastante persistente e isso deve ser valorizado pelos senadores ao longo da sessão de hoje. Agora, o Moro possivelmente vai ficar isolado mais uma vez, Cássia, porque tem muita gente na própria oposição ao presidente Lula que já tem defendido a indicação do Zanin. E veja só, o Flávio Bolsonaro, senador e filho de quem o nome indica, já fez até elogios públicos dizendo que via pontos positivos na indicação do advogado particular do presidente Lula. Vê como é que o mundo dá voltas e como o Sérgio Moro, mais uma vez, pode ficar ali falando sozinho, porque muita gente da oposição já abraçou essa candidatura e o Zanin teve almoço até mesmo com a Damares Alves, que foi ministra do Bolsonaro e uma das personagens mais ligadas aí à extrema-direita no Congresso de hoje. Claro que tem alguns temas que podem causar algum tipo de polêmica, tem senadores que querem perguntar sobre aborto, sobre descriminalização de drogas, sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas, mas em todos esses casos, o Zanin sempre vai ter um álibi. Ele pode alegar que esses temas estão em discussão no Supremo Tribunal Federal e que, por isso, ele não pode antecipar o seu voto. Esse é um argumento, é um biombo, é um truque usado por muitos ministros do Supremo quando eles são sabatinados no Senado. Hoje não deve ser diferente. E a expectativa é que essa indicação seja aprovada, como a gente falou, com folga na CCJ e ainda hoje, no final do dia, seja votada e aprovada no plenário do Senado. Tem gente do governo esperando até 60 votos dos 81 favoráveis à indicação do Zanin, sendo que ele só precisa de 41. Então, o cenário, de fato, é de uma aprovação bem folgada, sem sobressaltos, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Bernardo. Bom dia para você. Bom dia, boa quarta para todos. Até mais, Bernardo. Nós vamos agora ainda